Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde o contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante que é o perfil de quem abre uma MEI. Se interessou sobre o assunto? Bem, então fique conosco até o final. E me fizeram a seguinte pergunta. Clodes, estou querendo abrir uma empresa, de preferência uma MEI, porém eu não sei se levo jeito para isso. Como é o perfil de quem abre MEI? Ótima pergunta, bem explicativa. Antes de respondê-la, vamos relembrar rapidinho mesmo do porquê das MEIs. As MEIs, gente, surgem devido a uma necessidade que o governo teve em regularizar aqueles pequenos negócios ou aqueles trabalhadores que atuavam de maneira irregular no mercado. Devido a isso, eles não tinham algumas garantias tais como aposentadoria ou outros benefícios cedidos pelo governo caso eles trabalhassem de forma regularizada. Então, a MEI surge devido a uma necessidade de consertar essa falha de mercado. Tudo bem, então? Dando continuidade, então, à nossa pergunta, foi feito o seguinte questionamento: qual o perfil de quem abre MEI? Ainda é muito cedo, porque nós temos poucos dados que indicam qual o perfil exato ou de outros assuntos relacionados à MEI. Mas, pelo que nós temos, já podemos dizer o seguinte, que as pessoas abrem MEI devido à necessidade, porque abrem enquanto ainda não conseguem um trabalho, abrem porque a empresa que presta serviço exige que elas tenham uma MEI, ou porque são pessoas que querem ser empresárias e veem na MEI uma maneira mais prática e segura de começar. Então, nós temos esses 4 tipos de perfis. Nós iremos aqui analisar um por um de uma forma um pouquinho mais detalhada, mas lembre-se que nós não estamos fazendo aqui nenhum tipo de julgamento, porque isso não seria justo da minha parte. Então, nós iremos apenas observar o comportamento de cada um. Tudo bem, então? Vamos lá! O primeiro perfil, ele diz respeito às pessoas que têm necessidade de abrir uma MEI. Na verdade, grande parte, segundo o IBGE e de outras fontes econômicas, a grande parte dos empreendedores do Brasil abrem devido à necessidade pessoal sua, mas não necessidade de mercado. Então, existe aí uma diferença. Uma pessoa, quando abre devido a uma necessidade de mercado, ela percebe ali o quê? Uma oportunidade. Então, ela percebe que certo mercado, certo setor da economia não está completamente ajustado ou ainda tem uma grande abertura para novos empreendedores. Então, ele percebe que ali é uma chance que ele tem em escalar uma empresa e fazê-la crescer naquele cenário. Por outro lado, e que a maioria, as pessoas percebem que tem necessidades pessoais, seja porque não conseguiram emprego, seja porque o emprego que elas estão paga muito pouco e a remuneração não vale a pena ela alocar o seu tempo, o seu esforço naquela empresa, ou alguma outra situação, tal como crise econômica ou qualquer uma coisa. A mais próxima que nós temos por enquanto foi a devido à pandemia. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas abrem devido a uma necessidade. Justamente por isso, essas empresas são abertas de uma maneira até mesmo de, vamos chamar assim, entre aspas, de artesanal. Clodes, o que é isso? Simplesmente abre. Tá? Chegou lá, abriu, mas não fez nenhum tipo de planejamento, não percebeu se existe espaço para mais um mercado daquele tipo que ele está abrindo, ou não começou a estudar os setores, o que é necessário, o que não precisa tanto, ou simplesmente não começaram a observar como é que funciona uma empresa. Então, eles abriram mais por uma necessidade imediata de ter uma renda ou ter uma alocação para que pudesse permitir que ela sobreviva. Estão percebendo aí? Essas pessoas geralmente começam dessa forma e vão se adaptando à medida que as necessidades vão aparecendo. Close, eu não entendi. Como assim? Vamos lá então. Então, essas pessoas, elas vão ajustando as suas empresas às medidas que os problemas vão surgindo. Então, ela, poxa, eu não sabia que tinha que pagar aqui imposto. Então, vou aqui, dá um jeitinho aqui. Eu não sabia que eu tinha que declarar um imposto de renda de pessoa jurídica. Então tá aqui, eu vou declarar isso aqui também. Poxa, eu não sabia que, no caso, tinha que ter uma contabilidade. Poxa, eu não sabia, perdão, vou tentar aqui regularizar. Então, essas pessoas, à medida que o tempo vão passando e elas vão sobrevivendo no mundo do empresariado, elas vão ajustando as MEIs.
Algumas acabam abandonando, outras vão tomando vão tomando gosto pelo assunto, vão se ajustando e realmente a empresa, à medida que vai amadurecendo, começa a ter uma certa força e até mesmo dá bons resultados. O que eu indico para essas pessoas, o que eu indico para esse perfil de empresário é que, bem, estude o quanto antes, tá? Se você vai abrir por uma necessidade, tenha um pouquinho de calma. Eu sei que a necessidade é imediata, mas tenha um pouquinho de calma ou gaste aí algum tempinho que você possa ter em estudar o perfil, estudar qual Senai que você vai abrir, o Kenai, estudar quais são as obrigações, estudar o perfil de mercado, como você vai oferecer os seus bens ou os seus serviços para o seu público e, claro, como você vai se manter enquanto a empresa não dá bons lucros. Tudo bem, então? Então, este aí, gente, é o primeiro perfil de que nós temos de quem abre uma MEI. O segundo perfil é muito parecido com esse. As pessoas talvez abrem por necessidade, mas talvez não de forma imediata. Mas ainda assim, abrem por necessidade. Mas elas não querem se manter naquilo durante muito tempo, que é o perfil de quem abre uma MEI enquanto não consegue um emprego. Eu já consegui vários clientes dessa forma e sempre oriento para eles, a sua empresa está dando certo, você quer mesmo abandonar para voltar a ser CLT, ter um emprego? E sim, essas pessoas querem isso. E tem tudo certo, não tem problema nenhum. Então, como eu disse, é o perfil dessas pessoas. Qual a situação? Qual é o cenário? Elas foram despedidas, tá? Foram mandadas embora ou por qualquer outro motivo, e enquanto elas não conseguem se realocar no mercado de trabalhos, ela consegue o quê? Ou melhor, ela abre uma MEI enquanto não consegue um trabalho. Então, o objetivo daquela pessoa não é fazer a MEI crescer. O objetivo daquela pessoa não é ser empresário. O objetivo daquela pessoa é, enquanto o meu emprego não aparece, eu vou trabalhando com, entre aspas, esse plano B, este bico, já que eu também não considero que MEI seja um bico, mas tudo bem, tá? Este plano B até o meu trabalho aparecer. Então, essas pessoas levam a MEI, tá? Vão lá trabalhando, regularizando a MEI, pagam em dia, o DAS, né? Tem uma contabilidade, vamos dizer assim, básica, apenas para poder não criar confusões ou coisas assim do tipo. Só que, à medida que o tempo passa e o emprego apareça, elas abandonam a MEI. O que foi que eu observei nesses comportamentos? Que muitas, às vezes, abandonam a MEI, mas nem sequer fazem a fechadura da MEI, ou seja, não encerram. E simplesmente, consegui um trabalho. Então, vai lá para o trabalho e deixa a MEI. Depois de muito tempo, percebe lá que, o que é isso que eu estou devendo? São anos que você está devendo de DAS. Nossa, você está devendo, anos disso aqui. Então, tudo bem, a pessoa tem todo o direito e ninguém aqui vai poder julgar uma pessoa que abriu uma MEI esperando conseguir um trabalho e depois que conseguiu, abandona a MEI. Mas claro que se você tiver esse perfil, o que eu recomendo é o seguinte, abre a sua MEI, foque nela com toda a segurança enquanto você está ali, enquanto você deseja estar ali, e depois que você conseguir o trabalho que tanto almeja, encerra a sua MEI de maneira certa. E lembre-se que se ela estiver funcionando, se ela estiver sendo dada bem assim, dando bons resultados, leve em consideração continuar com o trabalho da MEI. A lei permite que você seja CLT e continue com a MEI. Tá? Então, apenas leve isso em consideração. Caso não seja, encerre ela da maneira mais correta possível, contrata aí um contador e que ele vai fazer com que você tenha essa tranquilidade de poder trabalhar no seu novo emprego e de uma maneira que a MEI esteja regularizada completamente. Tudo bem, então? A outra, gente, é que muitas empresas exigem que seus contratados tenham MEI. Então, essas pessoas, elas abrem MEI de uma maneira temporária para que possa prestar serviço a uma outra empresa. Eu já vi muito neste caso, principalmente com professores ou alguns outros trabalhos aí de diagramação. Acontece que uma empresa, né, uma empresa que não é MEI, ela chega e fala o seguinte, eu preciso aqui que você faça esse serviço para mim temporário, que vai ser, 4 meses, 3 meses, mas eu quero que você abra uma MEI para pagar diretamente para essa MEI. Existe toda uma situação aí, tudo bem, mas isso acontece muito mesmo. Então, a pessoa, assim como aquele segundo que nós colocamos, ele abre a MEI, tá? De uma forma com que, durante aquele trabalho que tem com a empresa
ele está regularizado, foca tudo na MEI. Depois disso, ele encerra, tá? E continua com o seu outro trabalho. Tá? Então, esse perfil também existe muito aí perante o Brasil. Tá? E o que nós temos, Clóvis? Nós temos um certo problema, porque muitas vezes as empresas colocam isso como uma maneira de evitar, digamos, uma intimidade com o funcionário. Ou seja, não vai querer contratar o funcionário, mas eu tenho um acordo com uma empresa, no caso, a MEI. Tudo bem, então? O próximo tópico que nós temos, gente, é empreendedores, vamos dizer assim, profissionais. São pessoas que querem ser empresários, estão buscando uma oportunidade, não abrem a MEI simplesmente por abrir. Então, elas observam ali um setor, observam ali uma necessidade e pensam, não, quer saber? Eu vou abrir uma empresa. Só que aí, como ele ainda não tem uma certa experiência com empresas maiores, optam por uma MEI que, em tese, tem menos obrigações, tem uma simplificação muito maior, então elas se sentem mais seguras em abrir aquilo. Então, essas pessoas, geralmente, elas querem que a MEI seja o mais organizado possível, tá? Elas conduzem a MEI para que ela cresça e no futuro essa MEI deixe de ser uma microempresa individual e possa se tornar uma empresa lá, uma microempresa, uma empresa do Simples Nacional e talvez, quem sabe, até chegar numa empresa do lucro real. Então são pessoas bastante organizadas que veem aquilo como o seu trabalho, que veem aquilo como algo que tem que ser bem feito, bem organizado, não é bico, não é uma necessidade, tá? E que ele quer sim que a empresa dê certo. Então, esse tipo de perfil também tem muito aqui no Brasil. Tudo bem, então? Pessoal, gostaram desse assunto? Bem bacana, não é mesmo? Qual o tipo de perfil que você se enquadra aí na MEI? Se você se sentir à vontade, escreva aí nos comentários. Tudo bem, então? E se você achar que tem um outro tipo de perfil, claro, coloque aí também para a gente. Um grande abraço para vocês. Se for possível, dê aquele like, compartilhe com os amigos e se estiver precisando de contador, entre em contato com a gente. Aqui na Omnus Inteligência Contábil, o seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais.